estudantes de TI, bem-vindos à aula 1. Quero convidá-los para que vocês estudem e discutam alguns conceitos básicos sobre informática e os principais componentes de um computador, de modo que possam compreender todo o conteúdo aqui apresentado. Bons estudos! Para vocês, o que é informática? Bem, os horizontes da informática são muito amplos, mas podemos dizer que informática é informação automática, isto é, o tratamento da informação de modo automático. Portanto, informática pressupõe o uso de computadores eletrônicos no tratado da informação. Observe que, para que o conceito de informática exista, é necessária a participação dos seguintes componentes: hardware, software e pessoas. Um sistema computacional provém da interação existente entre esses componentes. Hardware são todos os componentes físicos da máquina, incluindo os periféricos de entrada e saída, placas, processador, disco de armazenamento e componentes em geral. Os principais tipos de periféricos aqui apresentados são entrada e saída. Os periféricos de entrada e saída compreendem todas as maneiras como o computador se comunica com o usuário e as outras máquinas ou dispositivos. Os dispositivos de entrada aceitam dados e instruções dos usuários. Alguns exemplos mais comuns de dispositivos de entrada é o teclado, mouse, joystick, mesa digitalizadora, scanner, microfone, webcam, entre outros. Os dispositivos de saída retornam os dados processados, isto é, informação de volta ao usuário. São exemplos de dispositivos de saída o monitor, a impressora, caixa de áudio, projetor, entre outros. Por dentro da máquina. Os principais componentes de hardware aqui apresentados são placa-mãe, processador, HD, memória, fonte e o cooler. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso, PCB, responsável pela interação entre dispositivos de hardware. Possui conjunto de chips e componentes eletrônicos responsáveis por gerenciar algumas tarefas básicas, tais como distribuição da alimentação elétrica de hardware conectada à placa-mãe, BIOS, que é o sistema de entrada e saída, e o controle de tráfego e embarramento. O processador é o cérebro do computador, a parte que interpreta e executa as instruções. O processador normalmente possui vários chips conectados à placa de circuito. A unidade central de processamento, ou CPU, é um minúsculo chip chamado de microprocessador. É a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e entrada e saída de dados. O papel da CPU pode ser comparado ao papel de um cérebro no funcionamento de um computador, isto é, realiza operações lógicas, cálculos e processamentos de dados. O disco rígido, ou disco duro, popularmente chamado também como HD, ou ainda de memória de massa ou memória secundária, é a parte do computador onde são armazenados os dados. O disco rígido é uma memória não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa. Por ser uma memória não volátil, quando ligamos o computador, o sistema carrega os arquivos contendo os dados inseridos anteriormente. Memória. A memória a qual nos referimos aqui não é o tipo de memória de armazenamento a longo prazo, mas sim uma área de armazenamento incorporada ao hardware do computador. Há dois tipos de memória interna, e existem mais de uma maneira de classificá-las. Alguns tipos de memória sempre retêm os dados neles armazenados, mesmo quando o computador é desligado. Essa é a memória não volátil. Outros chips perdem o seu conteúdo quando o computador é desligado. A memória desse chip é volátil. Memória RAM.
Memória de acesso aleatório. Isto quer dizer que qualquer parte da memória pode ser solicitada pelo processador a qualquer momento, seja para leitura ou para gravação de dados. A memória RAM é considerada uma memória volátil, pois tudo que está guardado nela é apagado assim que o equipamento é desligado. As memórias ROM se diferenciam da RAM principalmente por ser não volátil. Os dados permanecem armazenados após o desligamento. Por não alcançar taxas tão altas de velocidade de transferência de dados e por essencialmente armazenar dados que são usados automaticamente pelo sistema sem que o usuário os tenha solicitado diretamente. Fonte de alimentação é uma fonte corrente contínua, é um aparelho eletrônico que fornece energia contínua. Ele pode ser um regulador de tensão ou um conversor AC/DC. O cooler é uma espécie de ventilador dissipador, responsável por evitar a sobrecarga do calor aos componentes do computador. Software. Os softwares são todos os componentes lógicos da máquina. É um conjunto de instruções que descrevem a maneira de se realizar uma tarefa. Apesar de existir inúmeros programas disponíveis, a maioria dos softwares pode ser dividida em duas categorias principais: software básico e software aplicativo. O software básico é responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de todos os programas, constituído por sistemas operacionais e programas utilitários. O software aplicativo são programas utilizados para desenvolver trabalhos específicos, facilitam a utilização do computador na realização de tarefa, constituídos por aplicações comerciais, pessoais e softwares de entretenimento. As pessoas são componentes humanos do sistema computacional. São indivíduos que utilizam o computador como ferramenta. Classificação quanto ao uso. Desenvolvedores, eles constroem os sistemas. Já os usuários finais, eles usam os serviços oferecidos. Até a próxima aula, que é a aula 2, sobre introdução a redes de computadores. Obrigada.